Você paga. Você fica atenta que você tá me excluindo, viu? Droga. É isso que dá lidar com essas pessoas que sabem das coisas. Você tá precisando ser constelada. Tô precisando. Quem sabe, quinta-feira eu não me sorteio a mim mesma. Eu vou colocar meu nome no bolo. Vocês que não fica ligada, não, que eu boto meu nome no bolo e eu mesmo me constelo ali. Meninas, neste mês das leoas fluindo, gente, eu não sei vocês. Ai, mas olha, esse mês eu tô sentindo realmente uma fluidez, sabe? Não sei se é porque a gente coloca foco naquilo, né? Tudo tem que ser muito intencional no desenvolvimento pessoal. E aí, como eu coloquei foco naquilo, eu tô sentindo uma fluidez muito grande. E aí, eu quero aprofundar um pouquinho mais, gente, sobre a questão da higiene do sono. Então, para quem chegou nova, acho que tem novas alunas aqui que entrou no grupo, né? Tem pelo menos uma. Então, iniciando aqui, ó, o primeiro encontro ao vivo que você encontra comigo. Eu sou Dani Leão, sou terapeuta em constelação sistêmica, já tem alguns anos. Trabalho com desenvolvimento pessoal, com desenvolver as 12 áreas da vida, e aí a gente tem o Tudo em 12, que eu vou ensinando a você aplicar no seu dia a dia, na sua rotina, as leis sistêmicas para reordenar a sua vida. E minha menina dos olhos hoje é um projeto social que eu tenho, que é a Escola de Amor Próprio. É aquela que eu tenho mais gostado da energia e tudo. Que a gente trabalha com dependência emocional lá, né? Então, a maioria das meninas aqui são de lá. Tenho mentorias individuais, tenho atendimentos individuais, mas como eu atendia muito em Brasília, antes de começar a atender online, eu tenho muitos clientes físicos aqui. Então, eu praticamente não tenho agenda. Então, até dezembro a gente está fechada. Mas faço atendimentos individuais também, ok? Hoje eu quero falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho, gente, sobre higiene do sono. Por quê? Hoje a gente tem uma mania muito grande de deixar o básico de lado. Então, eu quero voltar para o simples. Eu quero voltar para o básico. Eu quero ver vocês monitorando a água. Ó, minha garrafa de água aqui, eu estou andando com... Tem umas 3 garrafas de água espalhadas pela casa. Eu quero o básico. Eu quero vocês monitorando quanto de água vocês bebem. Quero vocês monitorando se vocês estão comendo pelo menos uma fruta por dia. Se vocês não estão comendo só fast food. Vocês aumentando a quantidade de proteína. Eu quero esse olhar, eu quero o retorno para a simplicidade. Muitos atendimentos que eu tenho feito, eu tenho percebido isso. A pessoa ela quer o extraordinário, porque ela viu no Instagram. Ela viu a menina do Instagram, por exemplo, que fez uma terapia de não sei o quê, não sei aonde, com um cara bambambam, que custou 10 mil reais. Gente, baixa a bola. Volta para o básico. Você não está conseguindo fazer nem o básico. Então, uma das coisas principais, por exemplo, é sono. Esses dias, uma das alunas falou que tinha saído de um relacionamento tóxico, com um nível de toxicidade grande, e aí é dos dois, tá, gente? Não existe, porque ele é o que me batia. Sim, mas se ele te batia e você entrou ali, em algum nível você tem uma autoestima baixa, que acredita que amor é aquilo, que acredita que merece ser violentada, subjugada. Ai, Dani, nossa, que horror. Gente, eu não tô falando como oficial de justiça, não. Oficial de justiça é outra coisa. Mas como terapeuta, a gente atrai o que vibra. Se eu não me amo, eu não me respeito, eu não sou comprometida comigo, quando eu vou pro mundo, eu viro um Wi-Fi. Só os trastes que não vão me amar, não vão me respeitar, vão se atrair por mim. Né? Eu tenho esse padrão. A filhinha do papai, ela tem muito esse padrão. Sou eu. Então, é que eu já falei daquele meme que eu vi, que eu adorei, né? Que é tipo a psicóloga falando, já percebeu que existe algum padrão nos seus parceiros anteriores? Aí ela colocou, sim, bigodinho e correntinha. Eu falei, sou eu? É aqueles malandrinhos, né? Tipo isso, você fica repetindo padrão. Por quê? Porque no fundo a gente não se ama e não se respeita como poderia. Então, independente da questão jurídica, da questão administrativa, o fato é que a gente está onde se coloca. E para mudar isso no futuro, e no futuro a gente está em outro lugar, a gente tem que mudar o básico. O básico, gente, é o básico. É você, por exemplo, sabe uma coisa que eu percebo que mudou muito em mim? Eu tenho 2 cachorras dentro de um apartamento. Então, às vezes, a Preta, eu estava na correria, eu sou muito workaholic, eu gosto muito de trabalhar.
Às vezes eu tava aqui, a Preta ia ali na varanda, fazia xixi, fazia cocô, e do jeito que eu tava, eu ficava. Aí eu ia limpar depois. Hoje em dia não acontece mais isso. Foi uma mudança natural. Se eu tô trabalhando aqui, se eu tô gravando vídeo, se eu tô fazendo alguma coisa, a Preta fez xixi, cocô, a Domitila, é natural para mim eu me levantar na hora, ir lá limpar e jogar aquele, não sei se vocês já viram aquele Waze, que tem tipo, é um vasinho sanitário de cachorro que você joga e aí ele desce pelo ralo, dá descarga como se fosse. Eu já faço na hora. E não foi assim, numa coisa, não, de tanto eu trabalhar intencionalmente o meu autocuidado, eu fazer coisas para mim, de tanto eu aplicar a rotina das leoas, algo mudou dentro de mim. Naturalmente, na hora que acontece, vem na minha mente do tipo, cara, não, eu me amo demais para ficar aqui na sala com esse cheiro de cocô da Preta. Não, eu me amo demais para isso. Aí eu levanto na mesma hora, é natural. Mas veio do nada? Não, não veio do nada. São anos trabalhando. São anos desenvolvendo, aplicando a rotina de leoa. Coisinhas simples, por exemplo, fruta, alimentação. As meninas, né, acho que a Lauriane, que é da época mais antiga do Tudo em 12, sabe? Eu comia... Gente, eu nunca fui das cozinhas. Então eu vivia pedindo comida. Os caras do iFood já me conheciam. E é óbvio, gente, que no iFood a gente não vai pedir uma saladinha. A gente vai pedir coisa com carboidrato. Hoje, naturalmente, na hora que eu penso em comer, a primeira coisa que eu penso é, deixa eu ver se tem uma fruta. Entende? Mas o naturalmente hoje é quando você vai se posturando na vida. O naturalmente hoje era quase impossível. Por exemplo, em 2021, 2020. Era quase impossível, porque eu tinha compulsão. O que tem atrás da compulsão? Primeiro, eu estou buscando algo, tem um buraco aqui. Segundo, eu estou buscando num lugar que eu não vou achar. No carboidrato, às vezes num vício no sexo, às vezes num... Qualquer tipo de compulsão, comida, qualquer tipo de compulsão. Então, para falar como se livrar da compulsão, não tem pílula mágica, tem um processo. Quanto mais você se amar na prática, fazendo a rotina de leoa, não é ficar conversando, não. É essa rotinazinha aqui, ó. Todo dia, todo dia. Quanto mais você fizer isso, quanto mais você fizer, mais seu cérebro grava, cara, realmente essa menina, ela se respeita. E ela vai para o mundo diferente. Então, eu quero voltar para o básico. E aqui eu quero falar sobre a higiene do sono, aprofundar um pouco mais, gente. Gente, se você não dormir, você fica doida. E é literal, tá? Já tem estudos. Então, eu quero que vocês reforcem esse movimento aí. Deixa eu ver se eu coloco aqui no lugar. Aqui. Tem estudo, gente, e eu quero que vocês deem uma olhada especial. Antes de terminar o mês das leoas fluindo, eu quero que vocês deem uma olhada especial na questão do sono. Tem estudos que mostram que a privação do sono, gente, ele vai deteriorando o nosso cérebro. Os neurônios, eles vão morrendo. Então, a falta de sono, ele afeta a sua capacidade de memória. Você começa a ficar... Você não consegue lembrar direito. Você se perde nos lugares. Você vai pegar uma coisa na cozinha, você vai 3 vezes na cozinha. Agora imagina isso todo dia. Depois fala, não sei por que minha vida não anda. Cara, tu tá gastando tua energia vital para ir 3 vezes na cozinha, porque não lembra o que foi buscar. Então, assim, precisa dormir. Vocês precisam ter esse olhar. Eu preciso dormir direito. Contem as horas. Observem quanto tempo vocês precisam de sono. Tem gente, eu preciso de 6 horas, eu acordo de boa. Se eu dormir 6 horas, eu acordo zumbizada. Daniela, eu preciso dormir pelo menos 8 horas. Eu preciso dormir cedo. Aí é autoconhecimento. Vocês vão precisar ter esse olhar, esse cuidado para o básico, que é dormir. É uma coisa que a gente não precisaria nem estar falando. Isso prejudica, na hora, gente, de tomar uma decisão, a minha mente está prejudicada. Aí, quando vem aquela mãe narcisista, entre aspas, que a gente não trabalha aqui com rótulos, mas com traços narcísicos, aquele ex falando, oi, sumida. Vem aquela amiga que você sabe que ela não te respeita, que ela não é leal, e quer se aproximar, sua capacidade de tomar boas decisões e de manter a sua força para manter, que é manter uma boa decisão, gente,
principalmente para quem está reajustando a postura, exige muito esforço. Você não vai conseguir manter, porque você não dorme. É o básico do básico. É o básico. Você vai tendo uma deterioração lá. O cérebro, gente, ele não tem chance de se restaurar durante a noite. Vai tendo comprometimento da saúde. Aí tá. Você fica gripado o tempo todo, cheio de infecção, tudo tá doendo. Sabe quando você tá aquela pessoa que tem, sei lá, tem 30 e parece que tem 90? Tem horas que eu vejo umas pessoas, esses dias eu fui conversar com a menina, ela falou que tinha 30. Eu fiquei parada olhando, eu falei, gente, mas se essa menina não começar a se cuidar, era igual a mim. Eu com 30 anos, eu estava entravada numa cama. Com 30 anos, gente, eu estava toda cagada, porque eu vivia para os outros. Estava sendo afastada do trabalho, porque eu estava doente da coluna, eu estava doente de tudo. Então é mais ou menos isso. Se você não reajusta a sua postura, o seu corpo começa a adoecer. E depois fala, nossa, não sei por que minha vida não está andando. Não está andando porque você não tem força vital para tomar as decisões necessárias com o córtex pré-frontal, como uma leoa, e manter. Para ir lá e fazer um planejamento estratégico. Não. Aí você não se planeja porque você não tem energia vital para aquilo ali. Você não tem força vital. E aí, na hora que vem a vida, você age de supetão, você age de uma vez, por impulso, e depois não consegue manter. Isso aí, gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Já falei 1 milhão de vezes isso. Não faça isso, planeja a vida de vocês. Dani, quero sair de um relacionamento que é tóxico. Planeja. Tu não tem força para sair agora. Tá dando de bonitona. Tu vai sair, depois não vai conseguir manter. E aí a sua palavra vira bosta. Gente, não tem nada pior do que isso. E como o homem ele é menos emocional, geralmente ele consegue pegar você na emoção, como uma conversinha qualquer, ele conhece. Aí ele começa a fazer o quê? Ele perde o respeito por você, você ainda está emocionalmente envolvido, ele já se desligou emocionalmente, aí vai lá, faz sexo, te trai, volta. Pô, gente, não dá. Não dá. E não pensa que eles vão mudar. Não, porque eu não sei se eu mudaria, não. Se eu fosse eles, mas, rapaz, oxi. Você pega um Neymar daquele. Vamos ser sinceros, a probabilidade daquele cara mudar é nenhuma. Porque tem uns doidos sempre querendo um cara daquele. Agora, se as mulheres começarem a se posturar, ele não vai ter nenhuma. Que a hora que ele fizer uma merda daquela, vai embora, a outra vai embora, vai embora, vai embora. Aí ou ele vira gay, e aí é com ele, não tem problema nenhum. Ou ele vai ter que mudar a postura dele. Agora, enquanto tiver mulheres que se amam tão pouco, tá, gente? Que, ai, Dani, mas ela é linda, ela é rica. Ela se ama muito pouco. Ela se ama muito pouco e provavelmente esse desamor vem de outras gerações, porque tá muito forte. E esse cara, ele vai mudar? Eu não sei, eu vou falar para vocês. Tem hora que eu olho e falo, cara, a probabilidade de eu mudar era mínima. Por quê, porra? Tu pesca. Sabe quando o pessoal fala pesca em tambor? Coisa mais fácil do mundo é pescar em tambor. Que tá, os peixes tá lá, você vai lá, pesca até com a mão. É mais ou menos isso. Aí fala, ai, nossa, ele fez isso comigo. Gente, cara, muda nós, muda você. Vai esperar o doido mudar? Para isso, a gente tem que aumentar a nossa autoestima. Isso vale para tudo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou me planejar, eu vou tomar as decisões com o meu córtex pré-frontal. Eu sei que vai ser difícil. Sei que vou chorar em posição fetal. Sei que vai doer até nos ossos. Sei que eu vou ter pensamentos intrusivos. Vou ter um monte de coisa. Eu tenho que me preparar para aquilo. Porque se eu saio e eu volto, minha palavra não vale porcaria nenhuma. Aí diminui ainda mais a nossa autoestima. Aí fica gravado, fica um lastro no meu passado, de que não dá para confiar em mim, não. Aí fala, Dani, como eu aumento o meu amor por mim mesma? Gata, primeiro de tudo é você confiar em você. Como que você vai amar alguém que você não confia? Como que você vai admirar alguém que você não confia? Você não confia em você. Eu tenho isso em algumas áreas ainda. Tem algumas áreas que eu ainda não confio muito em mim, não. Tem outras que eu melhorei. Por exemplo, a alimentação, eu não confiava nada em mim. Eu falava, não, vou melhorar minha alimentação a partir de segunda. Não dava 3 dias. Eu já estava comendo um monte de besteira. Então, eu não tinha grande desconfiança em mim. A minha palavra era tipo uma bosta. Aí, é óbvio que eu me amava menos do que eu me amo hoje. Hoje eu me amo mais. Porque hoje eu confio mais em mim. Quando eu falo, não, vou fazer.
Se eu falar que eu vou fazer, eu vou fazer. Olha a diferença, gente. Como é que tu não admira um ser humano que fala, vou fazer 10 dias, 20 dias disso, e vai lá e faz? Porra! Então eu olho, eu estava ontem no médico, e conversando, e a médica falando que Dani, ela é linda, gente. E eu falei, cara, eu nunca te vi. Eu tenho o Instagram dela, eu falei, eu nunca te vi de cropped, você não gosta? Ela, como, Dani? Olha só, eu sou um bujão. Cara, a mulher é linda. Eu até fiquei parada olhando, eu pensei que ela estava brincando. Aí eu fiquei parada olhando, eu falei, você tá falando sério? Ela, sim. Eu falei, caralho, velho, tu tá na terapia? Que eu falei, você tá de brincadeira comigo? É a visão dela, que ela tem dela mesma. Agora, como que eu vou melhorar minha visão em relação a mim mesma se eu me distrato, se eu não me respeito? Entende? O movimento. Mas como que eu vou fazer isso se eu não tenho energia? Se eu nem durmo? Então, o sono é muito importante. Parece uma coisa bobinha, mas eu pego gente que não dorme. Eu pego gente que está ali, aquele movimento o tempo todo, dormindo mal. E aí, gente, não tem muito como evoluir. Porque eu estou dormindo mal. Outra coisa, gente, exercícios regulares. Gente, vocês têm que introduzir. Se não tem coragem de fazer grandes coisas ainda, faz 5 minutinhos. Começa com 5 minutos. No início é mais importante vocês fazerem alguma coisa do que vocês fazerem muito. Então é mais importante vocês se movimentarem todos os dias 5 minutos do que vocês tentarem se movimentar ali 10, 20, 30 minutos por dia e depois abandonarem no meio. Então é mais importante isso. Começa com 5 minutos. Coloca como meta e joga no grupo. Vocês percebem que quando você joga no grupo, a chance de você desistir é menor? Porque você se comprometeu publicamente. É o que acontece. Os Alcoólicos Anônimos é o mesmo princípio. Os Alcoólicos Anônimos, gente, eles têm os padrinhos e madrinhas de lado do tratamento. Porque é mais difícil. Quando eu vou cair, o que eles orientam? Quando você percebe que você sabe o movimento pré-queda, a prévia da queda, a gente sabe quando está degringolando. A gente sente aquele incômodo. Então, a gente, aquele movimento pré-queda. Você está perto de cair. Se você está ali naquele tratamento, eles ligam, não, eu preciso ligar para o meu padrinho do vício, né, entre aspas. Eu preciso ligar para o meu padrinho do tratamento, para minha madrinha. Porque eles vão entender. Se você for numa outra pessoa, não, você não tem força de vontade, é só força de vontade. Não, meu filho, tu é um viciado, você precisa se cercar de coisas. Dependente de emocional é a mesma coisa, tá? Viciado em se misturar com os outros. É um viciado em estar misturado, encalacrada, tudo em relação aos outros. A mesma base. Então, quando você joga no grupo, facilita. Diminui a chance de você desistir. E aí, você vai criar também um ambiente, gente, que é propício para o sono. Isso é muito importante. Já tem estudos dizendo que tem alguns hormônios que a gente só consegue fabricar no breu total. É o ciclo circadiano, se eu não me engano. Você, antigamente, era o quê? Você levantava porque o sol nasceu. O sol se põe, você ia dormir. Hoje, não, a gente tem luzes artificiais. Então, tá 3 horas da manhã, a pessoa tá lá. Aí, no outro dia, acorda igual um zumbi. Aí, começa a tomar um monte de decisão ruim. Aí, não tem força e fala, nossa, gente, acho que eu tô com alguma energia obsessor. Deve ser inveja. Não, minha filha, é tu que não se cuida. Isso aí, a maior parte dos movimentos é de, para quem acredita em obsessão, é de auto-obsessão. É você se detonando a si mesmo, não precisa de ajuda. Sabe aquela música, eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo? Eu percebo muito isso em mim. A hora que o bicho tá pegando, eu já começo dar uma borrifada aqui, porque eu tô sentindo umas energias. Aí tem hora que eu olho e falo, você é muito safada, né, Daniele? Bebeu um copo de água hoje, ficou o dia inteiro no café. O que eu fazia era uma garrafa cheia de café. Tomava por dia. 2024, quem está me acompanhando desde o início, uma das metas era reduzir o café. Melhorei muito. Hoje eu tomo, mas eu faço um tanto assim, às vezes eu nem bebo e aumentei a quantidade de chá, que era uma meta, né? Mas eu era uma safada. Vivia borrifando a casa. É óbvio que a gente vai borrifar, que a gente vai limpar as energias. Mas tudo meu era isso. Tudo meu era o tal das energias. Moro em apartamento, muita energia junta. Aí eu comecei, no final do ano passado, eu falei, cara, tu tá muito sem vergonha. Vamos diminuir o café? Que aí eu acho que talvez as energias dissipam, né?
E é dito e feito, eu diminuí o café, eu fiz várias coisas, quem acompanha lá nos stories vê. Mas uma das coisas foi diminuir o café. E aí, por conseguinte, eu tô dormindo muito melhor. Eu estava com um nível de insônia, na hora que eu acordava antes do despertador, meio sobressaltada, meio tipo, tô atrasada e tal. Durante um período, eu falei, não, isso aqui não é normal, isso não é saudável. Eu tenho que acordar com o despertador mesmo, eu tô dormindo, eu não tenho que ir. E aí, eu comecei a fazer. Então, o movimento é esse, é você ir se cuidando, é você ir retirando, é a gente sendo honesta com a gente mesmo, que a gente é muito... Tudo tem a ver com o outro. Gente, a higiene do sono tem muito a ver com telas. Qual que é o movimento, gente? Comecem a ler antes de dormir. Então, o que eu faço? Eu tenho o Kindle e eu tenho os livros também com uma lanterninha. Não sei se vocês já viram. Depois eu tiro a foto para vocês. Uma lanterninha. Então, o livro físico, eu desligo tudo. Olha, meu cérebro já começou a se preparar. Você pega o Kindle, vai ler, ou você pega uma lanterninha. É claro que às vezes o livro é bom demais e aí complica a nossa vida. Mas a maioria dos dias, seu cérebro já vai desacelerando. O livro, ele tem muito menos estímulos do que um celular, do que uma televisão. Então, faz um detox de tela. Eu, por exemplo, 10 horas da noite eu já quero estar dormindo. Então, vai dando 8 horas, eu vou fazendo um detox de tela. Já vou desligando tudo, já vou deitando, já vou pegando um livro. Às vezes eu não tomo muito chá à noite, mas às vezes eu faço chá um pouquinho ali, tomo, pronto. Na hora que eu tô quase ali, e aí eu já coloco o quê? Faço minha liberação noturna e já coloco o barulhinho de chuva que eu falei para vocês. Esse barulhinho de chuva eu tô fazendo há alguns meses, eu tô amando. O cérebro parece que ele retorna ali mesmo, para tipo aquela casa de barro no meio do... Lembra muito a casa da minha avó, que a gente ia para a chácara. Era uma casa meio de adobe. É adobe, não é o nome? Era uma casa de adobe, com aquele telhadinho, muito mato, aquele cheiro. Então, a minha sensação é que eu retornei. O cérebro, ele retorna para esse lugar. No outro dia, você acorda melhor. Pronta para tomar boas decisões, com energia vital para planejar a sua vida. Então, percebam que é o básico bem feito. Não tem nada de extravagante, de grandioso. Isso grandioso é só para a gente poder ter desculpa para não fazer. Falar, não, mas eu não tenho a terapia do fulano, eu não tenho o livro de ciclano, eu não tenho o curso de... Não, menos. Diminuir a cafeína é bom também, gente. Ter aquela rotina consistente. Tenta acordar sempre nos mesmos horários ali, para o seu corpo já entender. E tem uma rotina consistente. Nós somos seres, gente, que funcionamos bem com rotina. A gente precisa do tédio. E hoje a gente não se permite mais sentir tédio. Então a gente sempre tem que estar fazendo algo com a gente mesma. Não basta estar com a gente mesma. Às vezes você chegar e só tá com você parada ali na cama, ou só no sofá, ou só olhando a paisagem, ou sentar numa grama e ficar olhando ali no parque. Sentar na grama e ficar olhando. Pronto. Hoje não, tô entediada. Cara, a gente precisa do tédio. Essa é uma coisa que eu faço muito com o Bruninho. Às vezes eu vou para os lugares com ele. Ele, mãe, pode levar o celular? Eu falo, não, meu amor, não leva, não. Aí, no início, ele fica meio assim, depois ele já começa a achar alguma coisa. Ele vai lá fora, começa a olhar as plantas, aprender a lidar com o tédio. A gente precisa voltar a ter momentos tediosos na vida. Tédio. Não tem nada demais, a gente precisa dele. Então, voltar para tempos mais simples. Vocês imaginam como era tedioso, por exemplo, o tempo da nossa bisavó? Era ter menino, engravidar, cuidar de menino, cuidar da casa, depois, tédio. Aí faz o quê? Às vezes faz um bordado, às vezes fica sentado. A minha avó mesmo, que faleceu tem pouco tempo, toda vez que a gente chegava lá, ela estava com uma cadeira, sentada, olhando para o jardim. Sem televisão, sem tela, só sentada, ela e a mente dela. Porque ela vivia numa chácara antes. Então é isso, é a gente voltar para esse lugar. Voltar para momentos mais simples da nossa vida. Diminui. Eu sigo poucas pessoas, já tem muito tempo que eu fiz um detox mesmo, eu só quero aquilo que me agrega. E agora, nesse desafio de 5 dias que eu estou fazendo de foco lá no Telegram, hoje eu já fiz de novo.
Eu quero diminuir o máximo, eu quero chegar naquele nível. Peraí, gente, meu filho. Oi, meu amor. Tudo bom? Isso. Meu amor, eu tô no meio de uma aula. Você pode me mandar um áudio, eu te respondo depois? Manda que eu te respondo. Beijo. Botei Bruno Lima para trabalhar. Tá editando meus vídeos. Então, são esses movimentos, gente. Esse movimento da gente retornar, da gente se aquietar, da gente aprender a lidar com o tédio. Nas redes sociais, ficar com pouquíssimos mesmo. Pouquíssimos. É só aquelas pessoas que te agregam mesmo, que você fala, cara, esse story aqui, ele me inspira. As postagens dessa pessoa me inspiram. Não a ser quem eu sou, mas a me tornar a pessoa que eu quero ser. Então, é aquela coisa que eu falei do senso de identidade. Quem que eu quero ser daqui a 10 anos? Então, se eu falo, cara, eu quero ser... sabe quem que eu tô gostando de acompanhar? Aquelas senhoras fitness, 60, 70, 80, 90 anos, marombeira, que levanta não sei quantos... Eu tô amando acompanhar essas mulheres. Que eu fico olhando, eu falei, velho, eu não carrego nem um terço. Como que ela consegue? Aí eu fico, caramba, olha que massa. Se ela tem... Olha o tanto de massa magra que essa mulher tem. Eu não tenho... Aí eu fico, claro que aquilo tá entrando na minha alma. É óbvio que eu já sei, a minha mente já gravou que é possível e que é desejável. E que se eu continuar vendo aquilo, quando eu chegar com 60, 70, 80, 90, é óbvio que eu vou querer aquilo para minha vida. Então, acompanhem perfis que te estimulem a ser quem você quer ser no futuro. Quem você quer ser? Você quer ser fitness? Então, acompanhe pessoas do futuro. Não adianta a gente ir lá ficar acompanhando a menininha de 17 anos, né? Porque a menininha de 17 anos, a massa magra dela vem com facilidade, os treinos dela não precisam ser tão assim. Então, é uma pessoa que você quer ser no futuro mesmo. Em todas as áreas. O restante, para de seguir, exclui, tira os treinos lá, porque você vai ficar enchendo a sua mente com coisa que não tem nada a ver. Percebam que é voltar para o simples. É muita informação hoje em dia. E aí, gente, eu estava só destacando aqui para vocês algumas questões para trazer de volta essa questão do sono, do básico, tá? Quero que vocês retornem. Nesse mês, eu não sei como está para vocês, mas eu espero que vocês estejam do jeito que eu estou também, que é sentindo uma leveza maior. E eu vou só ler rapidinho aqui para vocês. Quer ver? Eu até separei aqui um estudo. Olha só. Ó, a falta de sono, ele dá aquela deterioração cognitiva, então seus neurônios começam mesmo a degringolar, você perde memória, tomada de decisão, sistema imunológico, você começa a adoecer. Aumenta o risco de doença, gente. Então, doença, hipertensão, diabetes, você vai ver, às vezes, a pessoa não está dormindo bem. Então, ela tem uma propensão maior a ficar com a pressão alta. Quando ela está com a pressão alta, ela começa a sentir aquela dor, aquele incômodo. Aí você acha que ela vai ter força vital para tomar decisões sobre desenvolver a área sei lá, de saúde, desenvolvimento pessoal, de finanças? Cara, ela não está dando conta nem de ficar viva direito. Está quase morrendo. Parece um defunto ambulante. Vai dar conta disso? Não vai. Então, se a gente não cuidar do básico, a gente não vai poder subir o degrau. Começa a desregular os hormônios, aí começa a liberar mais cortisol do que deveria, aí fica mais estressada, mais irritada. Aí depois diz, não, é porque as pessoas me estressam. Não, minha filha, tu que é chata. Tu que tá com os hormônios lá na altura, ninguém aguenta. Nem você está se aguentando. Aí, como você não se aguenta, você sabe muito bem, aí começa a ter o medo do abandono, você começa a se sujeitar a relações difíceis e tóxicas. Percebam que é igual aqueles dominozinhos, um do lado do outro. Você derruba um, cai todos. Então, voltem para o básico. Comecem no básico. Risco de transtornos psiquiátricos. Você começa, gente, a ter uma tendência à neurose, à psicose e a outras questões psiquiátricas, que às vezes você daqui a pouco vai estar tomando remédio, sendo que você poderia ter dormido, mas tá 3 anos que não dorme direito. E olha, gente, eu tenho um cuidado muito forte com o meu sono também, por quê? Eu sou sonâmbula desde criança. Então, eu já acontece de tempos em tempos eu passar a noite inteira rodando pela casa. Então, eu já tenho que estar
prestando atenção nisso, porque no outro dia eu já vou estar cansada, então eu preciso recuperar depois. Agora imagina, se além disso aí, eu não cuidar do sono. Se você, além de ser quem você é, já ter seus problemas, suas questões, você ainda não dorme direito. Aí quer desenvolver as 12 áreas da vida, quer ter relações saudáveis. Como, minha filha? Tu tá ficando doida. Se daqui a pouco tá tomando remédio. Não tem como. Aí fala, ai, Dani, eu tenho tantos pensamentos. Todo mundo tem. Só que a pessoa que não dorme direito aumenta a neurose, aqueles pensamentos repetitivos. Você começa a ver neura em tudo. Será que a pessoa fez isso? Será que... Começa a criar fanfic na cabeça. Começa a ficar psicótica com os negócios. Não dorme, é o básico. Do básico ali. Envelhecimento precoce, tá, gente? Quem não dorme fica velho rápido. Tá lá, às vezes, com 30 anos, tem cara de 90. E aí ninguém merece, não. Porque a gente tem que lidar bem com o envelhecimento? Tem. A gente tem que lidar bem com cada idade. Cada idade tem sua importância, sua sabedoria. Agora, a gente também não precisa, né? Sair por aí com 30 anos com cara de 60. Não tem necessidade. Ontem eu estava separando umas fotos meio no HD externo, né? E aí eu mandando lá para minha sobrinha, no grupo lá da minha família de origem. E aí meu filho falou, mãe, nessa foto você parece que você tinha 60 anos. Estava doente, eu estava com 30. Estava doente da alma. Ali eu estava totalmente abandonada. Eu comecei meu processo de desenvolvimento pessoal com 32. Ali eu estava caminhando para a morte. Como é que eu ia cuidar de mim? Eu não dormia direito, eu não comia direito, eu só vivia para agradar pai, mãe, irmão. Eu me endividava para ajudar os outros. Eu passava por mim para ajudar, em cima de mim, para ajudar os outros. Então, parecia que eu tinha 60 anos. Então, é esse movimento aí. A gente volta para o básico. Eu quero esse retorno para o básico. Percebam que todo o nosso trabalho, ele é simples. Ele é muito simples. Não tem nada de extravagante, não. É o simples, é o feijão com arroz feito todo dia. É sobre isso. É só sobre isso. Se a gente fizer isso todo dia, a gente encontra contentamento. Você vê a Lauriane falando que depois do mês das Leoas Inteligentes, ela já tinha lido 6 livros, né? Em 3 meses. Como que você não consegue se aterrar mais com você se você tem um momento que é só você, com baixos estímulos, não tem nada a ver com o outro, e antes você não tinha. 3 meses depois, é óbvio que você está mais aterrado. Agora imagine 1 ano depois. Imagine daqui 10 anos. Entende que é progressivo. A evolução é progressiva. Só, gente, que a involução também é. Se você começa a se abandonar, a involução também ela é progressiva, só que inversamente, diretamente proporcional para baixo. Entende? Então, é esse o olhar aí, de fazer todo dia um pouquinho, de se comprometer com a gente mesma no básico. Ok? Eu vou tirar aqui a gravação, e aí eu vou querer que vocês me contem